Esse dia eu vi um corte de um rapaz ajudando na comunidade, tal, doando cesta, etc. Aí chegou um rapaz nele e falou assim: eu queria que você me ajudasse. Ele, com uma cesta? Ele, não, eu queria R$ 200. Ele falou, por quê? Ele falou, não, porque eu sou mago. E eu preciso de R$ 200 pra comprar minhas coisas de kit de magia. Mago. O que é um mago? O que é um mago? O mago não vai sair pedindo dinheiro. Aí eu falei assim, por que ele tá pedindo dinheiro se ele é um mago? Não, eu sou um mago, eu preciso fazer meus rituais, não sei o quê. Isso confunde as pessoas também, não confunde? Confunde. Então vamos lá. O que é um mago? Tá. Dentro da origem da palavra e do ocultismo da maçonaria e tal. Mago tem a ver com a palavra imagem, imago. Então o Carl Sagan costumava falar o seguinte: um livro é a prova viva que o ser humano faz magia. Sobrenatural. Porque você tá pegando uma casca de árvore morta, ela tá cheia de borrão de tinta, fazendo umas letrinhas, uns símbolos mágicos, símbolos místicos. Você olha pra esses borrões de tinta, um maluco que morreu 300 anos no passado, conversa com você dentro da sua cabeça, e a hora que você fechou o livro, você tem um conhecimento que agora você sabe que você não sabia 10 minutos atrás. Esse conhecimento, ele entrou no seu cérebro literalmente do nada. Você tava olhando por uns desenhinhos. Isso é magia. Aí hoje você fala, pô, mas todo mundo sabe ler e escrever. Beleza, mas e no Egito, 4.000 anos atrás? Ninguém sabia ler e escrever, só os sacerdotes. Então quem eram os sacerdotes? Eram os construtores, que eram os maçons. Maçom quer dizer construtor. Então a origem dessa estrutura mágica e tal remonta lá do Egito Antigo. Então o que eles faziam? Os caras tinham acesso aos hieróglifos, às escritas. Então o cara chegava numa cidade, ele lia uns pergaminhos, e aí de repente ele sabia quem era o rei, quem era a corte, da onde que vinha, o que comprava, o que vendia, onde ficava o porto, onde é que estavam as riquezas, quantos exércitos tinham, tudo da cidade. Aí você imagina que o camponês, os caras ali da cidade vendo aquilo, e eu olhei e falei, quem contou pra esse cara? Ele acabou de pisar. O cara só pegou um pergaminho lá, daí deu essa ideia de pergaminhos mágicos. Já viu a palavra grimório? Grimório vem de grimoire, gramática. Então eram livros. Então os intelectuais eram os bruxos, porque o pessoal ficava muito assustado com isso. E aí esse conhecimento, ele era preservado numa sociedade secreta. Por que era secreta? Todo mundo me pergunta assim, por que a maçonaria é secreta? Hoje em dia não é mais secreta, ela é discreta, mas antigamente por que ela tinha que ser secreta? Porque o maçom, ele era responsável por construir castelo, ponte levadiça, passagem secreta, barco, ponte, aqueduto, catapulta. Então você não podia simplesmente ter como a gente tem hoje, uma faculdade de engenharia, onde você ensina qualquer pessoa que chega e você dá um diploma pra ela e ela vai embora. Porque você corria o risco de, num tempo futuro, vir alguém e derrubar seu castelo. Hoje em dia a gente tem coisas que a faculdade ensina a todo mundo, mas a gente teve o mesmo problema dos engenheiros que derrubaram as torres gêmeas, os terroristas. Onde é que eles aprenderam todas aquelas técnicas? Numa faculdade. Então tem esse problema secreto. E ainda assim existe muita ordem secreta hoje. Por exemplo, a gente não pode entrar na área 51 americana. Isso. Porque os caras estão desenvolvendo os caça deles novo. Não, jato, bomba, míssil. Você não pode ir lá bater e falar assim, eu quero conhecer isso aí. Então do mesmo jeito, para quem tá em casa, vai entender que naquela época você não podia chegar lá e perguntar como é que você forja a espada de aço. Como é que você faz o arco e flecha perfeito. Era segredo. Por isso que essas ordens são secretas. Então, explicando assim fica fácil, né? Fica. Agora você entende. Então era isso. E aí a maçonaria, ela era considerada secreta nesse sentido. Secreta no sentido de que você tinha que pessoas tinham que fazer provas para poder entrar. Qual era a prova? Era provar que o cara era um servo fiel, ele era digno, ele não ia pegar aquele conhecimento e levar para outro reino. E aí ele entrava ali. Ele conseguia todos esses graus de maçonaria. E aí ele podia construir o castelo, ele podia construir a catedral, a ponte, a torre, né, as armas de guerra, etc. E aí esse conhecimento, ele foi caminhando pela Europa. Só que os maçons e os templários, eles acabaram ficando muito ricos, porque eles inventaram um negócio chamado banco. Dá pra ter uma ideia. O que era um banco? O banco era o seguinte, em Jerusalém, todo mundo tinha que ir para Jerusalém. Todo mundo queria ir para lá. Só que se você imagina que você é milionário, bilionário, gazilionário, e você quer ir lá rezar em Jerusalém. Você não ia pegar os seus sacos de ouro, pôr nas costas e ir até Jerusalém. Então os templários inventaram uma coisa fantástica, chamada banco. Você ia até a sede dos templários, lá na França, entregava o seu dinheiro para eles, eles te davam uma carta escrita em código secreto. Essa carta você ficava com você, eles também vendiam o serviço de proteção, você peregrinava até Jerusalém. Quando você chegava em Jerusalém, você entregava essa carta para os templários de Jerusalém, eles decifravam aquele código secreto
que era uma leitura, né? Eram os primeiros Sim. bancos, cheques, né? E aí ele te dava o seu dinheiro menos uma taxa. Aí você imagina quanto de milionário que foi e voltou de Jerusalém pagando taxa. Você podia imaginar que os templários eram a ordem mais rica da Idade Média. E aí o rei da França olhou para tudo isso e falou: eu quero esse dinheiro. E ele quis entrar para os templários, não conseguiu. Aí ele falou: então eu vou pegar esses templários, prender todos eles e roubar esse dinheiro para mim. Chamava Felipe o Belo. Aí ele chegou pro Papa e falou: Papa, você faz aí uma carta dizendo que os templários são de Satã, são satanistas, malvadões e tal, tal, tal. Aí o Papa falou que não. Uma semana depois o Papa morreu envenenado. Aí entrou o segundo Papa, aí o Felipe o Belo chegou: e aí, cara, vamos assinar esse contrato falando que os maçons e os templários são todos do mal? E aí o Papa olhou, viu que tinham venenos ali por perto, não quis ter o mesmo destino de seu antecessor. E aí eles fizeram esse ataque. Então o Felipe prende todos os templários, tortura o Jacques de Molay e depois acaba queimando ele na ilha lá na França, em Paris. E aí a maçonaria se torna uma ordem secreta. Essas ordens de construtores, aí os templários fogem para dentro da maçonaria. Por quê? Porque era uma profissão que podia passear pela Europa. Qual a razão disso? Se você constrói um castelo aqui, você é um construtor. Você construiu o castelo, depois você não tem mais emprego, né? Você precisa viajar para outra cidade para construir outro castelo. Então os maçons eram a única profissão, maçom e comerciante, eram profissões que podiam andar livremente pela Europa. E isso era excelente para você disfarçar aquele cara que era barbudo, queimado de sol, que estava nas cruzadas e tá agora no meio da Escócia. Então você conseguia manobrar esses caras dentro das ordens de construção. E aí o que acontece? Em 1666, lembra do 666, que é o número do diabo? O que acontece em 666? Londres pega fogo. E aí a cidade inteira queimada, ela de madeira, tudo, e é reduzida a carvãozinho. Aí o rei, que já era protestante, estava meio brigado com o Papa, convoca todas as guildas de construtores da Europa para ir para Londres. E aí eles ficam ali por mais ou menos um século, construindo a cidade inteira de Londres em pedra. E aí nesse meio tempo essas guildas começam a conversar entre si. Porque o que acontecia? A maçonaria não era só boa para esconder os templários. Eles arrumavam muita treta com a igreja. Então, porque o cara virava e falava assim: a terra gira ao redor do sol. A igreja falava assim: queima ele. Aí o cara fugia pra maçonaria. Aí o cara falava assim: existe uma evolução. A igreja falava: queima ele. O cara fugia pra maçonaria. Não, os protestantes, todo mundo que tinha alguma coisa científica, lidava com anatomia, lidava com tudo que era proibido pela igreja, mas cedo ou mais tarde era condenado pra Inquisição e tinha que fugir pra dentro da maçonaria. Então todos esses caras se reuniram em Londres e aí em 1717 surge a Grande Loja Unida da Inglaterra. Foi a primeira ordem reconhecidamente de maçom. E aí eles passaram a aceitar não só pedreiros, mas intelectuais também. É fundada a Royal Society, que é a primeira sociedade de ciências do mundo. E inclusive Isaac Newton foi um dos maçons, ele foi grande mestre da ordem. O Christopher Wren, vários dos grandes cientistas britânicos foram da maçonaria. E aí surgiu. Então a maçonaria, nesse período, ela começou a agregar pessoas que estudavam. E ela deixou de ser uma ordem de pedreiros para ser uma ordem intelectual. Então, e assim foi até agora. Como a Inquisição depois parou de existir, né, a gente veio para o Brasil, para cá, veio com os primeiros imigrantes, ingleses, franceses. Sim. E hoje em dia, o que a gente tem como maçonaria? São grupos de estudos na qual você aprende lá dentro a alquimia e a cabala e você aprende a se tornar uma pessoa melhor para a sociedade, para quem está ao redor. Então, o que se faz na maçonaria? Se assiste muita palestra. Então, por exemplo, a gente tem uma loja maçônica. Essa loja tem uns delegados, tem uns médicos, tem uns advogados. Aí, de repente, a gente faz um dia tal que a gente vai se reunir, vai ter um delegado, vai dar uma palestra sobre segurança. E aí todos os maçons das outras lojas podem se reunir para assistir essa palestra também. Então ele é mais ou menos como se fosse uma ordem cultural hoje em dia. E ela não é mais secreta. E o pessoal fica com medo porque teve inúmeras campanhas da igreja, da Inquisição, de difamar, né, e perseguir a maçonaria falando que eles eram do diabo.